Eu queria começar dizendo que muitas vezes a gente tem aversão a essa palavra, né? Muitas vezes só da gente falar da palavra trauma, a gente já cria aquele bloqueio na mente de que não, eu não tenho isso, né? Não, isso não acontece comigo, não, eu acho que eu não tenho. Mas sem saber do que de fato se trata um trauma, né? Então eu queria te convidar a se permitir ouvir, né, sobre o que a gente vai falar, e aí talvez você descubra que você tenha alguns desses traumas. E aí eu quero voltar lá na infância, né, quando você morava com seus pais, com seus avós. Eu vou dizer pais porque é o mais tradicional, mas às vezes você não foi criado pelos seus pais biológicos, mas adotivos ou tios, não importa. Eu queria que quando eu falasse sobre infância, você se relacionasse ao lugar onde você morava, com quem você foi criado, né? Então, nós crianças, quando éramos crianças e as crianças de hoje muito mais, né, nós somos como esponjas, que a gente absorve tudo aquilo que está ao nosso redor, a gente absorve tudo aquilo que a gente ouve na infância, a gente aprende mesmo que sem alguém falar para a gente fazer. Existe um ditado muito antigo, acho que você já ouviu, dos pais que diziam sempre para você assim: faz o que eu falo e não faz o que eu faço, né? Acho que você já deve ter ouvido isso. Só que isso é uma teoria muito boa, mas na prática não funciona. Porque com certeza você repetiu muitas coisas que os seus pais fizeram, ainda que eles tivessem dito para você não fazer. Porque a gente aprende muito mais aquilo que a gente vê, né, do que aquilo que a gente ouve. O ouvir também é bom, é importante, mas a gente, quando criança, tem a tendência de copiar. Adultos nós já fazemos isso, né? Imagina quando crianças. Então, quando criança, a gente absorve tudo aquilo que está ao nosso redor. O ambiente que você morou faz diferença, a cultura que a sua família tinha, os costumes que a sua família tinha no dia a dia. Eu acredito que mesmo hoje que você saiu da casa dos seus pais, dos seus tios, não importa com quem você morou, você se veja no seu dia a dia repetindo costumes, né, da sua família. Existe uma história que eu já ouvi, acredito que você também já tenha ouvido, sobre uma família que tinha um costume de cozinhar uma determinada carne, e as mulheres tinham uma tradição, né? Todas elas pegavam um pedaço de carne e antes de temperava e colocava no forno, mas antes de cortar aquela carne, antes de botar para assar aquela carne, elas cortavam um determinado tamanho específico para colocar no forno, né? E a avó fazia assim, a mãe fazia assim, a bisneta fazia assim, virou uma tradição. Todas as mulheres que surgiam na família pegavam aquela carne, cortavam daquele mesmo tamanho, temperavam e colocavam no forno. Até que surgiu uma das mulheres, né, uma das meninas da família mais novas, e começou a fazer, mas ela se perguntou: por que toda vez que a gente faz essa carne, tem que assar essa carne, a gente precisa cortar ela dessa forma? Perguntou para a mãe dela falou assim: não sei por que é assim, minha avó fazia assim e eu tô simplesmente fazendo, né? E a mãe vira e fala para ela: pergunta para sua avó, não sei por que ela fazia assim. E aí ela foi perguntar, a menina foi perguntar para a vovó: por que toda vez que a gente faz essa carne, a gente vai assar essa carne, a gente precisa cortar ela desse tamanho para poder assar? E aí a avó vira e fala assim: porque na minha época, quando eu fazia essa carne, o tabuleiro que eu tinha só cabia para esse tamanho de carne. A carne era muito grande para o tamanho do tabuleiro que eu tinha, né? Então eu precisava cortar a carne para caber no meu tabuleiro, simples assim. Só que o que acontece? A família viu a avó fazendo, as filhas viram, cresceram vendo a mãe fazendo e repetiram. Ainda que a avó não falasse, elas só estavam vendo aquilo, né? Elas simplesmente repetiram porque entenderam que aquilo era certo, que aquele padrão de fazer a comida era o certo, né? Até que surgiu uma que foi questionar o porquê, entender que na verdade era uma situação da avó naquela época. O tabuleiro dela não cabia. Hoje é só se comprar um tabuleiro grande, ela resolvia a situação. Mas pela repetição de padrões, né? Porque todo mundo faz igual,
sem saber o porquê, aquelas filhas e netas estavam repetindo. Então, se a gente faz isso com costumes diários dentro de casa, né, fazer a comida igual, arrumar a casa igual, pendurar a roupa igual, você imagina as coisas que nós repetimos de fala. Você pode se pegar falando coisas com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, da forma como seus pais se tratavam. Porque você aprende por aquilo que você vê. Nós somos crianças, são como esponjas, né? Aprendemos tudo. Mas tem a parte ruim disso, né? Que é quando você é criança e você ouve coisas que você não precisa ouvir. Coisas que uma criança não deveria ouvir. E eu quero desafiar você aqui hoje a se colocar não como uma mãe para um filho. Porque provavelmente você vai ouvir coisas e vai falar assim, eu faço isso com meu filho. Eu faço isso com os meus filhos, eu faço isso com os meus sobrinhos, não importa. Mas você não vai conseguir resolver essa questão com os seus filhos, você não vai conseguir parar de tratar os seus filhos dessa forma, enquanto você não se resolver isso em relação aos seus pais, né? Que provavelmente também ouviram isso dos pais deles, porque isso é uma repetição, como eu falei. Até que alguém entenda que isso é algo ruim, que a gente precisa tratar isso e resolver, isso vai virar uma repetição na família, né? É bem comum isso acontecer. Então eu queria te convidar a se colocar no lugar hoje de filho, né? Ainda que você seja pai, ainda que você seja mãe, eu queria te convidar a se colocar no lugar de filho, tá bom? E ouvir essas situações imaginando como foi na sua infância. Então, você pode ter ouvido lá na infância os seus pais ou quem te criou falando muitas coisas. Você não serve para nada, você é um imprestável. E aí a mãe mandava você lavar a louça, o pai mandava você lavar a louça e você lavava, mas não lavava do jeito que ele queria. E aí ele virava pra você, você não presta, você é uma idiota, você é uma burra, você é lerda. Né? Essas palavras que eu sei são bem pesadas, mas provavelmente você ouviu essas palavras. Né? Palavras do tipo que você não presta pra nada. Você imagina uma criança ouvir isso, né? Uma criança que está formando o seu caráter ainda, que está construindo as suas ideias, as suas opiniões acerca da vida, ouvir isso. E com a palavra ela parte de uma autoridade, que são os pais, a criança ela tem tendência de acreditar naquilo, porque quem me dá o sentido de vida são os meus pais, ou são aquelas pessoas que estão ali me ensinando sobre o que é vida. Então, se eu tenho uma pessoa de autoridade que vira para mim e fala assim, você é um imprestável, eu vou acreditar naquilo que aquela pessoa fala. Se eu tenho uma pessoa de autoridade que fala para mim assim, você não faz nada certo, eu vou acreditar naquilo que aquela pessoa fala, porque eu entendo que ela é uma pessoa de autoridade, ela está ali para cuidar de mim, e tudo que ela fala é certo. Então, o trauma ele começa aí, nesse momento, quando você está dentro da sua casa com os seus pais, você ouve essas palavras, e você ouve essas palavras de acusações, né? Ou então, quando você está na fase da adolescência, eu vou dar aqui alguns exemplos. Você começa a namorar, e aí teve algum problema lá com o namorado, e aí a sua mãe, o seu responsável vira e fala assim, você não presta, nunca vai dar certo com ninguém, né? Por isso, você desse jeito, né? Esse jeito seu aí, é melhor você mudar, porque desse jeito ninguém nunca vai te querer, você nunca vai se dar bem na vida, né? Se você é muito acelerada, o seu defeito é porque você é muito acelerada. Se você é muito devagar, é porque você é muito devagar. Certo? Então as pessoas vão falando essas coisas, os pais, os responsáveis vão falando essas coisas, e essas palavras vão ficando encucadas aqui na nossa mente. E o que essas palavras causam, que foi a semana passada? Essas palavras elas vão deturpando a imagem perfeita que Deus criou a gente para ser. Elas vão manchando a nossa personalidade. Você foi criado para ser uma pessoa, não perfeita, porque nenhum de nós somos, né? Mas você foi criada para ser uma pessoa inteligente, linda, amigável, paciente, carinhosa, educada com as pessoas, respeitando o outro, tolerando a diferença do outro, que às vezes é diferente de você, mas tá tudo bem, a gente entende. Mas por causa dos traumas e por causa das coisas que nós ouvimos na infância, tudo isso vai sendo deturpado. Você nasceu e cresceu, Deus te permitiu ter a vida para que você casasse, tivesse uma família boa, um casamento saudável, uma vida abundante, uma vida próspera. Mas tudo aquilo que você ouviu na infância se tornou uma verdade na sua cabeça, se tornou uma crença.
E aquilo que você acredita, você vai viver. Então, se você acredita que você nunca vai dar certo na vida porque alguém te falou isso, você vai viver isso porque você acredita nisso. Então, isso é muito sério, né? Você precisa parar para rever as coisas que você ouviu na sua infância. E eu quero aqui deixar bem claro que isso não é uma culpa que eu estou colocando sobre os pais. Eu já falei isso no início da live, se você não ouviu. Os pais que fizeram isso, os responsáveis que fizeram isso, provavelmente também ouviram essas coisas de seus pais, né? Nós nunca vamos ser melhores que os nossos pais, isso é uma grande verdade. O recurso que eu tenho hoje para cuidar da minha filha, o recurso que eu tenho hoje para aprender e saber o que eu sei, os meus pais não tinham, né? Não tinha nenhum tempo que eu tenho hoje. Então, os nossos pais, independente dos seus erros e acertos, eles sempre vão ser melhores que nós, porque eles não tinham o recurso que a gente tem, eles não tinham a disponibilidade que a gente tem, as possibilidades que nós temos, os médicos e conhecimentos que nós temos hoje, naquela época, 70, 80 anos atrás, não se havia. Então, o desafio de ser pai era muito maior, não se tinha tempo para poder educar os filhos, ou trabalhava ou cuidava da filha, né? E chegava em casa muito cansado, tendo que dar conta de tudo, e aí chegava no grito, cala a boca! Quantas vezes você ouviu a sua mãe, o seu pai, seus avós dizendo, cala a boca, você fala muito, né? Quantas vezes você tentou chegar para os seus pais e mostrar alguma coisa para eles que você estava muito empolgado para mostrar e você foi vetada naquilo, você não teve a troca, o olhar que você gostaria de ter, né? Porque não se havia tempo para isso. Não se havia tempo para isso, né? Os pais sempre estavam muito ocupados, a preocupação de prover, e se eu ocupo um espaço, eu não consigo ocupar outro. Dificilmente você consegue prover e dar atenção ao mesmo tempo. Não dá, né? E a prioridade é prover, é dar comida. É muito difícil conseguir fazer esses dois papéis. Os pais tiveram que fazer. O pai teve que sair muito cedo para trabalhar. A mãe também teve que fazer quando começa a acontecer o divórcio, a separação. Aí a mãe está sozinha em casa com a filha. Ela não tem tempo para educar, ela tem que trabalhar. Quando chega cansada, faz a comida, né? Não é assim? Faz a comida e vai dormir cansada para outro dia. E quando a mãe chega, a filha tá lá, cheia de alegria, cheia de amor para dar. Mas a mãe não tem mais tempo, porque tem que descansar para o dia seguinte. Então é isso. Então estou fazendo aqui abrindo um leque para você se lembrar de como era na sua infância e lembrar das palavras que você ouvia, né? Então os costumes, os hábitos, as crenças, tudo isso, nesse momento, nessas situações em que você passou na sua família, é quando você passa por um trauma, né? E esse trauma fica aprisionado dentro de você. E o que acontece? Quando você cresce, já cresceu, passou, tá vivendo a sua vida, saiu da casa dos pais, né? Tá com seu filho, tá casada muito bem. Só que aí você começa a passar por situações que te fazem lembrar daquilo que você viveu na sua infância. Então, o seu marido chega e grita e fala, cala a boca! Imagina o marido falando isso, né? E aí, naquele momento, seu coração começa a acelerar, você começa a ficar nervosa, começa a suar frio, sem entender porque o seu corpo está passando por isso, mas na verdade seu corpo, a sua mente está te fazendo lembrar de uma situação que você passou parecida com essa na infância. Foi quando seu pai disse para você, cala a boca, né? E talvez isso tenha feito você se tornar uma pessoa tímida, uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre você, uma pessoa que não gosta muito de falar. Por quê? Porque quando você era criança e você queria falar alguma coisa, a palavra que você ouvia era cala a boca, tudo que você fala besteira, não sabe falar nada direito, fala direito, né? Então essas coisas vão nos inibindo. E aí quando a gente cresce, esse trauma que foi forjado na criança, na infância, cresce e faz desse adulto um adulto tímido, introspectivo, que tem dificuldade de falar e de se relacionar. Por quê? Porque ele tem medo de viver o trauma que ele viveu na infância, que é de ser rejeitado, que é de não ser ouvido, de querer falar a opinião dele e alguém virar e dizer, nossa, mas que bobeira que você está falando. Ele não quer passar por essa vergonha de novo, né? E esses sentimentos que você tem nesses momentos, né, onde a sua mente, ela te traz à memória aquilo que você viveu, a gente chama isso de gatilhos, né?
E nesses gatilhos, são aquelas horas em que você reage de forma inesperada, que você age de forma indesejada. São as horas do grito, a hora que você quer fugir. Você já parou para pensar que tem lugares que você vai que você não se sente bem? Tem lugares que você vai que você fala, nossa, toda vez que eu passo por aqui, eu me sinto tão estranha, eu não sei porquê, mas eu não gosto de estar aqui. Ou com alguma pessoa, né? De repente, essa pessoa, esse lugar, na sua cabeça, no seu inconsciente, trazem à sua memória as coisas que você passou na infância, né? Tem uma forma muito legal da gente entender melhor o que é gatilho, que é quando você passa na frente da casa do bolo. Pensa aí, quem morou com vó, ou quem tinha vó que fazia muito bolo, você passa na frente da casa do bolo, aí você sente aquele cheiro, meu Deus, aí você fala, nossa, lembrei da casa da minha avó, que fazia bolo pra mim, que fazia assim, que fazia assado. Ou quando você faz um chá, coisas de velho, né? Que a gente gosta. Ou quando você faz um chá, alguma coisa do tipo, e te faz lembrar de algum momento da infância, algum costume que você tinha com a sua família, né? Isso são gatilhos. Esses são gatilhos positivos, mas tem os negativos. E o seu corpo, ele sempre vai dar sinal. Sempre vai dar sinal, né? Então eu estava falando que quando você tem o gatilho, que a sua mente te faz lembrar do momento do trauma, é como se ela estivesse revivendo isso. Então você vai querer fugir desse momento. Você vai querer fugir dessa situação. Então você pode gritar, você pode chorar. Tem pessoas que choram quando estão revivendo um trauma. Tem pessoas que paralisam, que ficam com a perna tremendo, não sabem por quê. Nossa, aconteceu uma situação, assalto no ônibus. Pessoas que reagem a assalto no ônibus e depois falam assim, gente, eu reagi a um assalto, eu nunca imaginei fazer isso, não sei porque que eu fiz aquilo. De fato, ela não sabe, conscientemente ela não sabe. Mas o inconsciente dela sabe por que ela reagiu àquilo. Aquele momento fez ela lembrar de uma situação que ela viveu na infância parecida. E o corpo está dizendo o seguinte, vamos fugir daqui. Eu não quero passar por essa dor de novo. Eu não quero passar por essa vergonha de novo. Você imagina uma pessoa que tem dificuldade com fala, que é tímida, né? Porque ela sempre teve esse veto na infância de ser repreendida todas as vezes que ela falava. Uma pessoa que é assim, que ela vai participar de uma entrevista de emprego, ela vai chegar lá suando, passando mal. Gente, mas é só para me apresentar, não tem nada demais. Mas ela não entende por que o corpo dela reage de forma tão estranha. Porque aquele corpo sabe, gravou na memória dela, que todas as vezes que ela tinha oportunidade para falar, ela era envergonhada. E para uma criança, a pior coisa que existe é passar vergonha na frente dos outros com os pais. Grava isso. Criança, o trauma de uma criança qualquer é ela passar vergonha na frente dos outros com os pais. É o pai gritar, fazer ela passar vergonha, chamar a atenção dela por algum motivo. Por quê? A criança ela quer sempre orgulhar o pai, ela quer sempre fazer o pai feliz, né? Então, nesse momento, são dois constrangimentos. O primeiro está fazendo o pai passar uma vergonha, de não estar honrando o pai, de não estar orgulhando o pai. E o segundo é com ela mesma. Eu não fiz nada de bom, só faço coisa errada. E aí, quando os pais falam, né, confirmam aquilo que já está no pensamento dela, tá bom? Então, eu já falei para você sobre os gatilhos, eu quero falar sobre as sensações do seu corpo. Coisas que você pode sentir nesse momento em que há o gatilho, em que a sua mente, o seu inconsciente está te fazendo lembrar de alguma situação traumática que você teve na infância e você não sabe por quê. Então, tem alguns sintomas que é queda de pressão, coração acelerado, dor no estômago, tremor, tontura, palma da mão suada, né? Isso são sintomas físicos de que um gatilho em você foi ativado, né? De que você está para viver e aí seu corpo já está respondendo, dizendo o seguinte, eu não quero passar por isso de novo. Ou se você já viveu esse trauma. E sintomas emocionais que você pode ter, ansiedade, pânico, desespero, tristeza, raiva, irritabilidade, né? Esses são os sintomas que você pode ter de gatilhos dos seus traumas vividos na infância, tá bom? Então eu quero te falar aqui algumas reações de traumas que a gente tem na infância. Eu vou falar só alguns de traumas que você pode ter passado na infância
E como é que você se sente? Um dos traumas é a rejeição, né? Claro, vou repetir isso sempre. Inconscientemente os nossos pais fizeram isso, mas criança é muito sensível, né? E muitas coisas representam rejeição para uma criança. Então, se você se sentiu rejeitada pelos seus pais na infância, o seu sentimento pode ser de não se sentir importante, de se sentir descartável, não se sentir amada, ter dificuldade de se relacionar. Por quê? Por que ter dificuldade de se relacionar? Pessoas que são... Vou usar aqui antissocial, mas já era esse termo que eu queria falar, não. Tem um outro termo que se usa que agora me fugiu aqui. Das pessoas que são... Gente, esqueci a palavra. Quando a gente não gosta muito de participar de reunião e tal. Por que existem pessoas assim? Porque ela já tem a ferida da rejeição, que é qual? Eu fui rejeitada pelos meus pais, né? Fui rejeitada pelas pessoas que eu amava. Eles me desprezaram, me rejeitaram. E aí, essa pessoa, ela, ainda que exista uma pessoa que ofereça muito amor para ela, seja uma amiga, seja um amigo, não importa, o nível de relacionamento que for. Quando ela sente que tem alguém querendo dar muito amor para ela, ela pode ter a tendência de se afastar dessa pessoa, por incrível que pareça. Por quê? Porque ela já tem o trauma de alguém que a amava, mas a rejeitou. Então, na cabeça dela, ela vai viver isso de novo. Então, para não viver, o que ela faz? Ela se afasta. Entende? Antissocial, brigar. Não, eu falei antissocial desse. Não foi isso que eu falei? Eu falei antissocial, Mas tem outra palavra. É porque hoje tem uma palavra mais bonitinha. Tem um termo mais bonitinho que fala, né? Antissocial não. Eu acho. Se não estou confundindo aqui. Então, pode acontecer da pessoa sentir que está sendo amada demais, recebendo muito amor, e aí ela começa a rejeitar essa amizade. Pessoas que estão muito bem com você de amigos, tá muito bem, se conheceram, aquelas pessoas que você fala assim, nossa, parece que a gente se conhece há anos e tal. E do nada a pessoa começa a se afastar. Você começa até a achar assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado e tal? Não é. É porque ela tem a ferida da rejeição. E para ela não... Eu vou falar rejeição e abandono, tá bom? E aí para ela não sofrer a rejeição de novo e não ser abandonada de novo, porque os pais a abandonaram. Ela se sentiu abandonada, ainda que não foi um abandono literal, tá bom? Porque não dá para detalhar aqui todas as formas de abandono que os pais, situações que os pais fazem e que para a criança traduz como abandono. Não dá porque é muita coisa. Mas se essa criança tem um entendimento de abandono na cabeça dela, quando ela cresce, ela vai fugir de qualquer relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais profundo, porque ela não quer viver esse abandono de novo. Ok? Deu para entender aqui? Uma outra ferida que eu quero falar, um outro trauma, é o trauma da humilhação. Que são a pessoa que foi humilhada na infância, né? E o comportamento dessa pessoa vai ser, ela vai fazer de tudo pelos outros. Ela se anula para ela não ser humilhada. Ou ela se torna alguém que precisa humilhar muitos outros para ela se sentir bem. Então eu quero usar esse segundo exemplo aqui, que é da humilhação. Vamos supor que você... Eu estou falando sempre criança, mas tem casos de humilhação que você passa na fase da adolescência também. E essa fase também a gente grava muito, né? Oi, Ju, boa noite. Que bom, graças a Deus. Deus abençoe. Então, a ferida da humilhação é muito interessante. Por quê? Uma vez que eu fui humilhada, eu não quero ser humilhada de novo por ninguém. Eu não quero passar essa vergonha, né? E a humilhação, geralmente, ela é pública. Me manchou, me feriu. A ponto de que, agora que eu estou com as pessoas, agora que eu me relaciono sociavelmente com as pessoas, eu tenho prazer de humilhar os outros. Pra quê? Antes que os outros façam comigo, eu faço primeiro. Entende? Então, pessoas que às vezes se mostram fortes demais, se mostram corajosas demais, estão sempre dando fora nos outros, né? Estão sempre querendo fazer os outros passar vergonha. Provavelmente essa pessoa foi humilhada alguma vez. Por quê? Essa é a forma que ela entendeu, que ela usou para se proteger da humilhação de novo. Né? Então, olha como é que a gente sai de um extremo para o outro. Né? Ou aquela humilhação na vida dela foi tão forte que ela entendeu que ela realmente tem que ser humilhada.
não presto para nada, eu não sirvo para nada. Então ela se sujeita a viver sendo humilhada por todo mundo, porque ela acreditou naquilo que ela ouviu. Pessoas que às vezes você vê... Esses dias eu ouvi uma situação de uma moça que... É claro, tem casos e casos, né? Mas que ela estava trabalhando para uma loja, recebendo R$10 por dia. O que faz uma pessoa viver assim? É necessidade? Sim, é necessidade também. Mas nós temos valor, o nosso trabalho tem valor, a gente precisa pagar, a Bíblia fala sobre isso, né? Que o trabalhador é digno do seu salário, nós precisamos receber por aquilo que a gente faz, oferece, tem um valor. Então, às vezes, a gente aceita passar por situações, e aí eu quero abrir aqui um destaque já para a questão de casamentos, de relacionamentos, seja para a mulher ou para o homem, porque também tem homem assim, que é de humilhação. Nós nos sujeitamos a coisas que nós não merecemos mais porque há uma história lá no passado que a gente viveu e que isso me fez acreditar de que eu mereço essa humilhação. Essa questão de merecimento é muito importante. Eu preciso vir aqui só para falar sobre isso, né? Crenças que nós temos sobre coisas que nós merecemos e geralmente não são coisas boas. Isso é muito, muito sério, né? Aquilo que a gente ouve determina aquilo que eu acho que eu mereço. Então eu acho que eu mereço ser humilhada. E se alguém fala assim, é melhor você estar comigo porque ninguém vai te querer desse jeito. Eu acredito naquilo, porque na verdade eu acredito em muitas mentiras que foram me faladas, né? Eu permaneço no lugar da humilhação, porque de fato, se eu sair daqui eu não consigo arrumar ninguém melhor. Por quê? Porque o problema está no outro? Não, nunca está no outro. Né? Eu falo isso com as meninas direto. O problema nunca está no outro, e isso não quer dizer que o que o outro faça é certo. Isso não quer dizer que o que o outro faça é aprovado, né? Ele está na razão, não. Mas a questão está sempre em nós. Por que nós nos aceitamos? Por que nós aceitamos passar por essa situação? Por que você se permite estar num lugar de humilhação? O que você ganha em troca com isso? O que te compensa estar nesse lugar? Isso é muito sério, né? Parar para pensar o porquê que você se permite ouvir e vivenciar certas coisas que você não merece. Porque o que você merece não é isso, com certeza, né? Vou até comentar uma coisa que eu estava escrevendo aqui, que eu estava até refletindo sobre alguma coisa que eu ia falar, e me veio uma coisa na cabeça muito séria, muito, muito interessante, que é, enquanto a gente estiver ferido, né? Enquanto a nossa alma estiver ferida, a gente está fora do lugar que Deus nos chamou para estar. E enquanto eu estiver fora desse lugar que Deus me chamou para estar, eu deixo de receber o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é vida abundante. Mas eu estou tão ferida, estou tão machucada ou machucado, né? Porque isso aqui também é para homens. Estou tão ferida, tão machucado, que eu só estou ali no lugar da dor, da depressão, da opressão, da tristeza. E se tem tristeza, se tem dor, se tem depressão, não tem paz. E se não tem paz, não tem Deus. E se não tem Deus, está tudo errado, né? Porque Ele é o único capaz de nos fazer viver a vida abundante e maravilhosa que Ele nos prometeu dar. Isso é para todos nós, não há acepção de pessoas, né? Deus tem o melhor, uma vida abundante, uma vida de paz para todas nós. Mas estamos tão envolvidas com as nossas dores, tão envolvidas com os traumas, fingindo que está tudo bem, empurrando com a barriga, aceitando situações que nós não precisamos aceitar, estar em lugares que nós não precisamos estar, porque isso me compensa de alguma forma. E enquanto eu estou nesse lugar, eu deixo de receber o melhor de Deus. Eu estou recebendo aquilo que é bom, entre aspas, eu estou vivendo aquilo que eu acho que é bom e deixando de receber aquilo que é o melhor de Deus, né? Eu não vou continuar aqui nos exemplos, mas eu quero destacar para vocês que se você identificou algum desses traumas, né, ou algum desses sintomas aí que eu falei, sejam eles físicos ou sejam eles emocionais, você precisa procurar alguém para te ajudar. Você precisa procurar um profissional para te ajudar. Você precisa procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta para te ajudar, né? Anota o que você identificou, começa a reparar, olha para você, olha para dentro de você, olha para aquilo que te incomoda.
Começa a observar a forma como você reage às situações e começa a ver isso aqui não é normal, isso aqui não é assim, não funciona desse jeito, tá bom? Existe cura, existe tratamento para a ferida, para a dor da nossa alma. Deus capacitou profissionais de excelência para poder nos ajudar. Se você precisar de referência, eu tenho algumas para te passar. E a proposta é viver a liberdade de Deus para nós. Isso só é possível se a gente se permitir ser curada, dar o passo em direção à cura, né? Hoje a gente estava falando sobre mágoa lá na escola dominical, e é interessante que a mágoa, ela é uma má água, né? Mágoa é uma má água. E o nosso corpo, ele é formado por água, né? 70% do nosso corpo é formado por água. Você é uma caixa d'água ambulante, né? E se você tem mágoa dentro de você, se você tem amargura dentro de você, existe uma água aí dentro de você suja, porque olha só, a caixa d'água, se você deixar ela parada sem limpar, por algum tempo, por algum período, aquela água começa a ficar suja, né? Se você colocar, você abre depois de um ano, experimenta deixar uma caixa d'água suja por um ano sem mexer nela. E aí quando você volta e abre, aquela caixa d'água tá suja. Aquela água tá fedendo, tá podre, com lodo. Então, da mesma forma, é você, que é uma caixa d'água, que é uma pessoa composta por a maior parte do corpo por água. E se existe mágoa dentro de você, se existe ressentimento dentro de você, você tá com água podre dentro de você. Essa água aí deve estar fedendo. Eu sei que é talvez forte, né? Vou usar a expressão que a gente usa aqui, mas é a realidade. Porque é isso que a mágoa faz. A mágoa é uma má água. E enquanto você estiver com mágoa, enquanto você estiver com dor, enquanto você estiver com feridas aí dentro de você, você não vai conseguir viver o melhor de Deus para você. Você não vai conseguir viver a vida abundante e extraordinária para a sua vida. Tá bom? Então, meu convite para você é: se permita ser curada. Dê o passo em direção à cura. Curada e curado também, gente. Que tem homem também que eu não posso falar só curada, não. Porque tem homem também que assiste. Curado também, porque homem também é machucado. Homem também é ferido. Homem também é humilhado. E eu posso te afirmar que, por muitas das vezes, os homens têm essa carcaça de muito sérios, de não se expressar, por causa das situações que eles viveram na infância também. Pais grosseiros, autoritários, machistas, né? E acaba que esses homens se crescem e formam essa casca em volta de si como uma proteção, né? Nós mulheres fazemos isso muito bem, imagina os homens, né? Homens também fazem isso. Então, essa palavra aqui também é para você, homem. Se permita ser curado. Existem profissionais, homens muito bons que podem te ajudar a esse processo de cura, né? Então é isso, meninas, eu vou parar por aqui, não vou estender mais porque tem muita coisa ainda, e eu quero propor para vocês uma live sobre perdão. Quero muito vir falar sobre perdão, é um desafio porque é um assunto que dá pano para manga falar sobre perdão. Oi, Dai, tudo bom? Falar sobre perdão é um assunto bem extenso, mas é muito bom e um assunto muito necessário, né? É um assunto muito necessário. Quero repetir isso aqui para você: se há dor, não há paz. E se não há paz, não há Deus, né? E o mais interessado na sua vida é Deus. Foi Ele quem permitiu você viver através dos seus pais, ainda que você tenha algum problema com seus pais. Foi Ele quem te deu o dom da vida. E aquele que dá é o mesmo interessado em cuidar. Deus tem interesse em cuidar da sua vida. Deus tem interesse em cuidar do seu coração, da sua alma, do seu corpo. Como eu falei no versículo da última vez, Deus se interessa com essas 3 esferas, né? Corpo, alma e espírito. Ele se importa com que nós estejamos bem, puros, santificados, livres nas 3 áreas. Mas às vezes a gente só cuida de um e não cuida do outro, né? Então, o seu pai perfeito, o Pai do céu,
Ele te ama e Ele quer investir em você, investir na sua alma, para que ela seja livre, liberta e curada. É isso que Ele deseja para você, tá bom? Beijos, nem sei que horas tem, mas eu vou parar por aqui, tá? Eu vou tentar vir falar sobre do perdão, mas ainda que eu adia do perdão, vou voltar, tá? Pra gente poder conversar mais. Beijo, obrigada. Deus abençoe você que tá aqui, você que vai assistir depois. Que você seja edificado, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo. Beijo, meninas e meninos. Fiquem com Deus. A paz.